E Deus nos deu essa graça de chegar ao capítulo 11. E na semana retrasada, nós estudamos o capítulo 11, verso 1 e o verso 2, onde falou sobre a medição do santuário de Deus. E hoje, pela graça do Senhor, nós vamos fazer o estudo que era para eu ter feito na semana passada. Eu estava hospitalizado, graças a Deus, né, irmã Denise? Também a irmã foi operada, né? A irmã está bem aqui. Minha esposa ainda está em repouso. Peço aos irmãos que continuem orando por ela. Ela precisou colocar mais 2 stents. Hoje ela está com 7 ao total. Então, eu peço que os irmãos orem pelo restabelecimento dela. E assim, você como pastor, você também é marido, você também é pai. Então, a gente também faz comida, a gente lava a roupa também, ajuda em casa, né? Então, eu já faço isso há quase 32 anos com a minha esposa. E graças a Deus por isso, eu não tenho vergonha nenhuma de lavar um copo, lavar louça e ter que lavar roupa. Ainda mais quando o seu cônjuge que você ama, né? Você vê que ele precisa da ajuda. E todos os filhos também têm ajudado. Então, eu agradeço o carinho dos irmãos, os irmãos mandando mensagem. Eu fico realmente muito feliz com o apoio desta igreja e também com as orações dos irmãos. Quero com os irmãos esse texto de Apocalipse, capítulo 11, a partir do verso 3, onde vamos estudar um tema que tem sido muito mal interpretado hoje nas igrejas evangélicas, sobre as 2 testemunhas. Talvez você possa ter um ponto de vista diferente do pastor, mas nós estamos aqui para juntos expor o texto sagrado e poder entender um pouquinho mais de perto o que nos ensina a palavra do nosso Deus. A minha oração é que todos possamos sair daqui edificados e prontos a viver a vida cristã com mais fidelidade. Amém? Apocalipse capítulo 11, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Darei autoridade às minhas 2 testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. E essas 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Se alguém tentar lhes fazer mal, da boca lhes sairá fogo e consumirá seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Elas têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem, e têm poder para transformar as águas em sangue, e para ferir a terra com pragas de toda espécie, quantas vezes desejarem. Quando tiverem concluído o seu testemunho, a besta que vem do abismo lutará contra elas, e ela as vencerá e as matará. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para esses corpos e ninguém terá permissão de sepultá-los. Os habitantes da terra festejarão e trocarão presentes entre si para comemorar a morte dos 2 profetas que os haviam atormentado. Depois de 3 dias e meio, porém, Deus soprou vida nos 2 profetas e eles se levantaram, enchendo de terror os que os viram. Então uma forte voz do céu disse aos 2, subam aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem, sobre o olhar dos seus inimigos. Neste momento, houve um grande terremoto que destruiu 1/10 da cidade. 7.000 pessoas morreram. E as que restaram ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. E o segundo ai passou, mas logo vem o terceiro. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Pai, muito obrigado. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Cremos que a tua palavra lida e explicada é o Senhor falando profundamente aos nossos corações. Usa a minha vida, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, para que somente o teu nome seja honrado, glorificado, e que saiamos daqui, ó Deus, desejosos de viver uma vida conforme o teu coração, para refletirmos como espelho a glória do Senhor.
Eu peço a bênção do Senhor, ó Deus, sobre o entendimento de cada irmão, cada irmã, cada pessoa amiga, para esse texto talvez considerado tão complexo, mas tão importante para a nossa vida cristã. Em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, quando nós começamos a estudar este capítulo 11, na semana retrasada, nós entendemos logo na abertura que o capítulo 11 se divide em cenas, e os irmãos lembram que eu falei sobre isso. A primeira cena, nós já estudamos, foi sobre o santuário de Deus, que foi medido, e está no verso 1 e o verso 2. E quem é esse santuário de Deus, conforme nós estudamos? A igreja, somos nós. Então, o templo do Espírito Santo, nós somos santuários do Senhor, foi medido, e nós aprendemos um pouco sobre isso. A segunda cena que nós vamos estudar hoje, sobre as duas testemunhas, do verso 3 ao verso 14, e a terceira e última cena, que se Deus quiser, estudaremos na semana que vem, aonde vai então falar sobre a sétima e última trombeta, do verso 15 ao verso 19. Os irmãos se lembram também que todo esse processo que nós estamos estudando agora, do capítulo 10 e agora o 11, é um interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. E agora, nesse interlúdio, nós vamos entender quem são essas duas testemunhas e o porquê tudo isso aconteceu com elas. Então vamos novamente para o versículo 3. Darei autoridade as minhas duas testemunhas. Bom, eu já começo então a fazer uma observação logo no início. Qual a versão que vocês têm para essa palavra autoridade? Alguém tem outra palavra além de autoridade? Obediência? Uau, agora virou uma Babel. Vamos lá. Poder, profetizem e obediência. Olha só, gente, quantas versões, né? Darei autoridade às minhas duas testemunhas. A palavra autoridade aqui é a palavra grega dosso. Dosso significa oferecer capacitação. Olha só. Darei autoridade, ou seja, darei capacitação para essas testemunhas. Olha o que o texto está dizendo, que Deus estava dando capacidade para as testemunhas fazerem algo, e esse algo era assim, profetizar, falar da palavra de Deus ao mundo. Mas a ideia de que darei autoridade ou poder, na ideia do texto aqui darei capacidade, capacitação, condições para as minhas testemunhas falarem. Olha só que interessante. Mas aí vem uma segunda observação. Deus está dando não só capacidade, ou seja, esta autoridade e poder é capacitação para falar com autoridade aquilo que Deus estava mandando eles falarem. Mas diz agora a palavra testemunha também, que é a palavra-chave. Deus dá capacitação para as testemunhas. E a palavra testemunhas aqui, eu não sei se na sua Bíblia também tem o nome testemunhas. Todos. Testemunha aqui é a palavra grega martíria. E martíria significa aquele que proclama até ser morto. Ou seja, aquele ou aquela que proclama até ser martirizado. A palavra martíria é a palavra proclamar até a morte. Olha que interessante. Deus está falando aqui para João que ele iria capacitar aquelas pessoas que iriam proclamar até a morte a respeito da palavra dele. E meus irmãos, esta proclamação até a morte, de fato aconteceu. E essas testemunhas então estavam aqui profetizando, ou seja, falando com autoridade até virarem mártir. E isso depois de passar 1260 dias. O que significa 1260 dias? 3 anos e meio. Então, durante 3 anos e meio, as testemunhas estariam tendo capacitação de Deus para serem proclamadores, ou seja, colocando a vida em risco, estavam prontos a morrer por falar da palavra, por falar com autoridade o recado de Deus durante esse período, que nós conhecemos dentro do Apocalipse, que 3 anos e meio é como se fosse a metade da grande tribulação. Porque a grande tribulação vão ser durante
7 anos. Então, essas duas testemunhas estariam profetizando, proclamando, capacitadas por Deus, a respeito do que Deus queria que o mundo ouvisse, que o mundo pudesse entender. E aí eu pergunto aos irmãos, quem então seriam essas duas testemunhas capacitadas para pregar até a morte? Quem seriam elas? Bom, irmãos, todo estudo teológico sempre existe visões diferentes, interpretações diferentes, e por isso eu preciso explicar para os irmãos algumas correntes teológicas a respeito dessas duas testemunhas. Talvez você possa concordar com uma delas, mas eu vou expor qual a visão que eu tenho dentro desses momentos que os teólogos abordam a respeito dessas visões, ok? A primeira delas, eu não acredito nela, mas eu preciso expor. Entendem que essas testemunhas são Enoque e Elias. Os irmãos leram já sobre Enoque na Bíblia? Quem foi Enoque? Aquele que andou com Deus e foi transladado, ele não experimentou a morte. E Elias, quem foi Elias? Grande profeta de Deus, ele também morreu? Também subiu e foi transladado. Então essa linha teológica acredita que nessa ideia, Enoque e Elias eram de fato esses dois homens que foram os únicos em toda a Bíblia que não experimentaram a morte. Então eles vieram à terra para poder então proclamar, capacitados por Deus, a mensagem de Deus. E de fato a Bíblia fala realmente, Enoque e Elias não experimentaram a morte. Você vai encontrar em Hebreus, capítulo 11, verso 5, falando sobre Elias. E lá em 2 Reis 2,11 também, Hebreus 11, 5 fala sobre Enoque. Quem gostaria de ler rapidamente para mim? Hebreus, capítulo 11, versículo 5. E 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Dois textos que narram a respeito desses dois grandes homens de Deus que não experimentaram a morte. Em toda a história bíblica, são os únicos que foram transladados. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi transladado. Ele não experimentou a morte. Deus o levou para si. 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Isso. Elias subiu ao céu no redemoinho, ou seja, Elias subiu ao céu, a expressão do texto é que ele não foi sepultado, ele não morreu, ele foi transladado. Então, irmãos, são duas personagens importantíssimas da história bíblica que realmente não experimentaram a morte, mas eu não vejo que Enoque e Elias seriam essas duas testemunhas. Por que eu não vejo? Imagine só, eles estão lá na glória, experimentando as belezas celestiais, desfrutando das bênçãos de terem sido servos fiéis ao Senhor na terra. Deus, de repente, manda eles para a terra e fala assim, agora vocês vão para a terra para ser assassinados. Vocês vão para a terra para agora experimentar o que é morrer. Teria sentido isso? Eu vejo que isso não seria coerente, irmãos. Não teria sentido Deus fazer isso com seus servos tão queridos, eles que não experimentaram a morte, ter que vir à terra e eles terem que ser assassinados para experimentar a morte. Então eu não aceito esta ideia de ser Enoque e Elias. Mas Elias continua aqui na visão teológica de alguns, que é a segunda visão. Alguns acham que poderia ser Moisés e Elias. Eu fico imaginando Elias lá no céu. Me deixa quieto aqui, gente. Por favor, eu estou tão bem aqui no céu, né? Mas ele não podia saber o que estavam falando a respeito dele, né? Então há uma visão teológica que acredita que João, quando viu essas duas testemunhas que Deus estava mostrando, estava falando ali de Elias e de Moisés. E de fato, irmãos, as características dessas duas testemunhas parece que batem direitinho com Moisés e com Elias. Porque se vocês olharem 2 Reis, capítulo 1, não vamos ler porque o texto é longo, ali narra um embate entre Elias e os soldados do rei Acasias.
E lá diz que o rei Acasias enviou 2 batalhões de 50 soldados, ou seja, cerca de 100 homens fortemente armados para capturar Elias, para levar Elias até a sua presença. E o que vai dizer lá no texto de 2 Reis capítulo 1? Elias então ora ao Senhor, invocou ao Senhor, e fogo desceu do céu por 2 vezes, que consumiu completamente aqueles soldados. Se você nunca leu esse texto, você pode ler depois, lá o texto de 2 Reis, capítulo 1. Mas diz então, que vem um 3º capitão e cai de joelhos diante de Elias, pedindo pelo amor de Deus, de modo que o profeta o acompanhou e condenou Acasias, a quem Deus feriu depois, mortalmente, por causa da sua idolatria. Elias então confrontou como ele tinha autoridade diante do Senhor. E em outra cena, vocês vão ver também Elias, quando ele ora para Deus, para que não derramasse chuva, e não desceu uma gota sequer. Durante quanto tempo? 3 anos e meio. Tiago 5, verso 14 a 18, vai falar sobre Elias, que mesmo fazendo coisas tão sobrenaturais, era um homem tão comum quanto eu e você. Elias é um homem que o texto fala, das testemunhas que falam e voa fogo, não é isso? Então alguns falam, então Elias está na jogada aqui, pode ser ele sim. Se os irmãos observarem, há também aqui nesse verso 6 de Apocalipse 11, a ideia de que pode ter sido também Moisés a segunda testemunha. Elias e Moisés, por quê? Porque diz ali que tem poder para transformar água em sangue, para ferir a terra com pragas de toda espécie, quantas vezes desejarem. A primeira coisa que vem no coração das pessoas é o quê? Bom, a segunda testemunha é Moisés. Porque se os irmãos se lembram, lá em Êxodo capítulo 7, verso 19 e 20, diz que Moisés, pelo poder de Deus, feriu o rio Nilo e as águas viraram em sangue. É por isso que alguns acreditam que essas 2 testemunhas poderiam ser Moisés e Elias. Mas eu volto a afirmar para os irmãos, particularmente, eu não vejo que seriam eles, pelos motivos que eu falei anteriormente. Elias foi transladado, levado ao céu. Para que ele vai vir aqui à terra para depois ser assassinado? E Moisés também, foi Deus que sepultou. Moisés morreu, mas foi Deus que sepultou. Ninguém sabe aonde Moisés foi sepultado. Aliás, abrindo um parênteses, se os irmãos olharem Judas, versículo 9, é um texto muito enigmático e polêmico na Bíblia. Judas fica antes de Apocalipse. Diz lá que o arcanjo Miguel está discutindo com quem? Com Satanás, a respeito do corpo de quem? De Moisés. Está lá, Judas, verso 9. Você não encontra mais nada na Bíblia falando sobre isso, a não ser ali. E o que o arcanjo Miguel disse para Satanás? Que o Senhor te repreenda. Ele não quis nem conversa com o diabo. Hoje em dia as igrejas fazem diálogo com o diabo, né? Quem é você? O que ele fez para você estar na vida dele? Aí a pessoa fica fazendo entrevista com o diabo na igreja. Ah, ele foi até o cemitério, pegou uma língua de boi, botou prego e tudo mais, pegou um sapo, costurou a boca. Meus irmãos, a casa de Deus é para falar da palavra de Deus, não de magia negra, não de coisas satânicas. E as pessoas estão entrevistando os demônios. Aonde já se viu isso? Ali, o chefe do exército celestial estava, naquele momento, repreendendo, dizendo que o Senhor te repreenda, nem eu quero conversa com você. Se guerreiro, ele poderia muito bem enfrentar Satanás, mas ele falou, não quero conversa com você. Agora pergunto, por que Satanás queria o corpo de Moisés? Está lá, Judas, verso 9, vocês acharam aí? Por que o diabo queria o corpo de Moisés? Com que propósito? Moisés já era um ídolo. Moisés já é ovacionado, pelo menos pelas maiores religiões do mundo hoje. O islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Todos veem Moisés como o pilar de todo o Pentateuco. Porque Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio são de autoria de Moisés. Então ele é a base para todas essas religiões. E aí eu pergunto aos irmãos, o que Satanás quer fazer é sempre desfazer, tentar, porque ele não pode fazer, ele não tem poder para isso, desfazer a obra de Deus. Agora, se ele poderia usar o corpo de Moisés, com que finalidade? Para que ele pudesse usar a figura do corpo de Moisés e dizer para o povo, olha gente, eu voltei do além, não é nada disso, olha, vocês estão equivocados. Vocês conseguem imaginar quantas coisas acontecem em centros espíritas que consultam mortos? A Bíblia fala que aquilo ali são demônios.
É abominação aos olhos de Deus consultar os mortos. Quando você fala de filmes de fantasmas, de ver espíritos, Satanás e os seus demônios podem sim usar a formato de pessoas que morreram sem Cristo para poder fazer aparições por aí. Por isso que as pessoas falam que viu casa assombrada. Não é casa assombrada, e muito menos é aquela alma que voltou. Mas os demônios se utilizam da história, da voz, da figura daquela pessoa que morreu sem Cristo. Então eles têm poder para fazer isso. Por isso que é inadmissível acreditar que um crente em Jesus que morreu, de repente aparece do nada e deu um recado para alguém. Não é aquela pessoa, pode ter certeza, não é o crente em Jesus. O crente em Jesus, ele é intocável. O seu corpo está guardado até aquele grande dia na qual Cristo vai voltar e nós iremos receber um corpo glorificado. Meus irmãos, o que eu estou dizendo para os irmãos, que seria uma incoerência achar que Deus iria então ter que tirar Moisés lá da glória juntamente com Elias para virar essas duas testemunhas na terra. E tem mais, essa ideia de sair fogo da boca, como você leu aí comigo no verso 5 de Apocalipse 11, se vocês olharem Jeremias 5,14, lá também diz que o profeta quando falava, era como se da sua boca saísse fogo consumindo os seus inimigos. Então, meus irmãos, eu vejo que Moisés e Elias foram sim personagens de poder, de fé, mas já estão no céu, desfrutando da glória celestiais. E toda vez que a Bíblia fala a respeito de Moisés e de Elias, é para falar do poder, da autoridade que Deus tinha dado sobre os seus servos, que testemunharam da fé que eles tinham no Senhor. Então não pode, desse exato momento, ter essa ideia de que Moisés e Elias seriam jogados na terra para virarem testemunhas, até porque o povo ia em cima deles. Ah, Moisés, você está aqui, Elias, você está aqui. Certo? Vocês lembram quando foi que Moisés e Elias teve uma aparição durante o ministério de Jesus? Lá na transfiguração, Lucas 9. E quando aparece Moisés e Elias, qual foi a reação de Pedro? Senhor, bom demais estar nesse lugar. Eu vou fazer uma tenda para cada um de vocês, para ficar Moisés, Elias e o Senhor aqui. Vocês conseguem imaginar a reação de Pedro em saber que quem estava ali era Moisés e Elias, dois grandes homens? O problema de Pedro é que a teologia de Pedro estava furada, porque Pedro estava rebaixando Jesus ao mesmo nível de Moisés e Elias. Jesus é superior, Jesus é o Rei da glória, Jesus é o Senhor dos senhores. Moisés e Elias, naquela visão, estavam reverenciando o próprio Cristo. E Pedro não entendeu isso. Como fazer 3 tendas, como se Jesus, Moisés e Elias fossem no mesmo nível espiritual. Então eu descarto essa possibilidade. Há uma terceira visão teológica agora. Alguns entendem que essas duas testemunhas é uma figura de linguagem para o Antigo e para o Novo Testamento. Bom, irmão, eu não vejo base nisso, porque o Antigo e o Novo Testamento não têm vida própria. Eles não podem profetizar por si só. E como que eles vão ser assassinados? Ou seja, não dá nem para discutir, porque para ser uma testemunha tem que ser uma pessoa, com sentimentos próprios, com desejos próprios, alguém que é um ser humano, para poder falar a respeito de Deus, não um conjunto de escritos que ia ficar flutuando ali, profetizando em nome de Deus. Então essa ideia de ser o Antigo e o Novo Testamento, não vejo cabimento. Bom, mas há uma quarta visão e última teológica que eu me familiarizo com ela. Os irmãos fiquem à vontade, pode concordar que seja Enoque e Elias, ou Elias e Moisés. Antigo e Novo Testamento eu já acho que vocês não precisam concordar não, porque eu acho que é demais, né? Mas a quarta visão teológica para mim, essas duas testemunhas é uma simbologia, igualzinho nós estamos seguindo a sequência do capítulo 11, verso 1 e 2, quando fala do santuário que foi medido, que era a igreja. Ou seja, essas duas testemunhas, para mim é uma analogia com o testemunho da igreja. Porque eu pergunto para os irmãos, desde que quando Cristo veio a este mundo, morreu e ressuscitou, quem são os proclamadores, os profetas de Jesus aqui nessa terra? A igreja. Muito bem, Denise, a igreja. Então essas duas testemunhas para mim, são a representação do povo de Deus na terra. As para mim, simbolizam a igreja de Deus no mundo. É o povo de Deus entre as nações, anunciando, proclamando e sendo perseguida, sendo morta, sendo massacrada. São aqueles que pregam o evangelho que é doce para eles, mas quando pregam para o mundo recebe o evangelho com gosto amargo. Lembram do livrinho? Era doce como mel, mas também amargo. Isso aqui são figuras de linguagem. Tanto é que no capítulo 12, quando nós formos estudar, que é o próximo capítulo, lá o povo de Deus será chamado também de 12 tribos. Assim como nós já aprendemos que os 7
lembra dos candeeiros no capítulo 1? Também era uma representação das 7 igrejas, que também a igreja tem uma representatividade no capítulo 1 de serem reis e sacerdotes de Deus, o nosso Pai. É por isso que nesse capítulo 11, a igreja foi chamada no verso 1 e 2 de santuário de Deus. Nós somos o santuário de Deus, não esse templo, eu e você. Então veja comigo, irmãos, que esta linguagem de 2 pessoas é uma referência da estratégia da evangelização usada por Jesus. Vocês sabiam disso? Abra sua Bíblia em Lucas 10, versículo 1. Se os irmãos se lembram, Jesus Cristo ele enviou pregadores, missionários. Como que Jesus enviou seus missionários? Para proclamar a palavra de Deus. De 2 em 2. Ou seja, 2 testemunhas juntas para pregar as boas novas do reino de Deus. Veja comigo Lucas 10, versículo 1. Diz assim: e depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face. De que maneira? De 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde havia de ir. Irmãos, Jesus se utilizou daquilo que era comum naquela época. Porque uma questão só tinha validade pelo testemunho de 2 testemunhas. Então, quando alguém saía e uma pessoa viu realmente um leão, a outra que estava do lado tinha que ser o quê? Aquela que queria dar autenticidade à sua fala. De fato, tinha um leão. 2 testemunhas. Então, essas testemunhas, para mim, refletem a igreja como uma poderosa, verdadeira agência missionária durante toda a sua história até a presente data. Irmãos, isso significa que no período final, essas 2 testemunhas, ou seja, a igreja de Jesus na terra, ela não vai se esconder da besta, ela não vai se esconder dos seguidores da besta, pelo contrário, a igreja verdadeira de Jesus vai se enganjar na pregação destemida do evangelho. Ela vai estar envolvida nesse chamado para anunciar o evangelho para todas as pessoas, todas as nações. Com que propósito? Para que as nações sejam mais que vencedoras, para que as nações sejam reconhecidas como menina dos olhos de Deus, ou para que as nações se arrependam dos seus pecados. Esta é a pregação genuína do evangelho. Arrependei-vos e credes. O povo não gosta de ouvir essa palavra de arrepender. O povo não gosta de ouvir que eles estão em pecado, que o adultério é pecado, que a fornicação é pecado, que a corrupção é pecado. O povo não gosta de ouvir isso. O povo só gosta de ouvir: Jesus te ama, Jesus vai te salvar, Jesus vai te dar casa, carro, Jesus vai te dar muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É isso que o povo gosta de ouvir, não é mesmo? Jesus pode te dar uma casa, Ele vai te dar capacidade para trabalhar e você pode ter uma casa. Ele pode te abençoar? Pode. Mas a grande questão para esses tempos da igreja não é as coisas dessa terra, mas são as coisas celestiais. A humanidade precisa se arrepender do seu pecado. E esta é a missão da igreja. Meus irmãos, para mim esse é o melhor significado. Porque vocês vão ver que as testemunhas no verso 3 estão vestidas de quê? De pano de saco. Por que um profeta no Antigo e no Novo Testamento colocava um pano de saco sobre o corpo? Os irmãos se lembram? Sempre que eles colocavam panos de saco, eles estavam ali num momento de humilhação, de contrição, um arrependimento, rasgando o coração diante de Deus. Era um momento de conversão dos seus maus caminhos. Por isso que o povo colocava panos de saco sobre o corpo, para dizer: eu estou em pecado, Senhor. Eu não quero mais continuar nesta vida de bebida, de vícios, de idolatria, de imoralidade sexual. Eu estou aqui rasgando o meu coração. Eu quero me purificar diante de Ti. E isso começava pelo pregador, pelo próprio profeta. Ele vestia esse pano de saco. Aqui então está uma representação de que a igreja está vestida de pano de saco, porque a igreja está quebrantada diante de um Deus santo, 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 e ela está proclamando que Deus quer o arrependimento de todas as pessoas. É por isso que no verso 4, Apocalipse 11, tem essa citação agora de 2 oliveiras e 2 candeeiros. Leiam comigo o verso 4 de Apocalipse 11. Essas 2 testemunhas são o quê? As 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão aonde? Diante do Senhor de toda a terra. Irmãos, sabe o que é incrível? A Bíblia interpreta a própria Bíblia.
Porque essas duas figuras aqui, candelabros e oliveira, são encontrados lá em Zacarias capítulo 4, do verso 1 ao 7. Lá em Zacarias 4, de 1 a 7, se vocês lerem Zacarias, vale a pena vocês lerem esse texto. Fala de Josué e Zorobabel. Eram dois profetas de Deus, homens cheios do Espírito Santo, que pregavam a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, para que Israel se arrependesse dos seus pecados, para que Israel se convertesse dos seus maus caminhos. Leiam lá depois, Zacarias 4, de 1 a 7. Ou seja, ali eles foram colocados com essa simbologia de oliveira e também dois candeeiros. Isso simbolizava a palavra de Deus proclamada. Porque o que a oliveira produz? Azeitona, que vai produzir o azeite. O azeite tem a simbologia de que na Bíblia? Da unção de Deus, não é isso? Unge-me a cabeça com óleo, não é assim? E também a palavra de Deus, que ela é o quê? É lâmpada, é onde ela ilumina as vidas. Não é isso que diz o Salmo 119? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, meus irmãos, como os missionários foram enviados de 2 a 2 por Jesus Cristo, assim a igreja tem cumprido a missão neste mundo de pregar o evangelho, o arrependimento. Meus irmãos, assim será como aconteceu com Jeremias no capítulo 5, verso 14. Se o povo não der ouvido, virá o fogo do juízo, uma condenação, porque a mesma palavra que leva o poder de arrependimento e se quebrantar diante de Deus, é a mesma palavra que vai consumir e vai destruir, porque é Deus destruindo os inimigos. A igreja, ela anuncia que o juízo de Deus está chegando. Meus irmãos, o que tem faltado para a igreja hoje é dizer para o povo uma palavra não doce ao gosto do freguês. Eu tenho visto hoje alguns pregadores coaches que eles têm pregado o evangelho como se fosse aquela coisa assim mais suave do mundo. Olha, você pode continuar como você está no seu pecado, não tem problema não, Deus é Pai. No final, Deus é brasileiro, Ele dá um jeitinho para você. A palavra de Deus, gente, é fogo consumidor. A palavra de Deus vem para nos limpar e nos purificar. Uma pessoa que tem contato com a palavra de Deus e com Deus da palavra, ela vai ter uma vida mudada, transformada, santificada. Como pode uma pessoa que diz que ama a Deus e continua no pecado? Está na igreja, mas está com o pé no mundo. Está na igreja, mas o seu prazer continua nas coisas desse mundo. Por isso, meus irmãos, o mundo tem rejeitado a mensagem pregada pela igreja. E cada vez que o mundo rejeita a palavra de Deus, mais o mundo está exposto ao juízo de Deus. Se vocês olharem comigo, 2 Coríntios 2, verso 16, eu acredito que esse foi o primeiro sermão que eu preguei aqui em janeiro do ano passado, quando eu vim aqui em Petrópolis. 2 Coríntios 2, 16, lá Paulo fala que nós como igreja somos o bom perfume de Cristo. Perfume para a vida, mas também o mesmo perfume, nós seremos aroma de morte para a morte. Por que isso? Porque para aqueles que são salvos, aqueles que estão com o general triunfante, aquele cheiro do perfume quando entrava em Roma, era o cheiro de vitória. Então Paulo está dizendo, aqueles que estão em Cristo sentem o cheiro de vitória, o aroma do seu general vitorioso, poderoso. Mas ao mesmo tempo, vinham juntos com aquela caravana dos soldados vitoriosos, quem? Os inimigos acorrentados e nus. Ele sentiu o mesmo cheiro de perfume. Só que enquanto os soldados vitoriosos com seu general sentiam o cheiro de vitória, os inimigos sentiam o mesmo cheiro para a morte. É o que Paulo estava dizendo. A igreja tem um cheiro do perfume de Cristo. Para nós que somos salvos, é um perfume maravilhoso. Mas para aqueles que estão perdidos, é um cheiro de morte. Sabe por quê? Porque eles não querem se arrepender dos seus pecados. É por isso que a proclamação do Evangelho é poderosa, irmãos. A igreja precisa pregar o Evangelho, sabe? Porque esse texto vai falar justamente isso. Quando todo o mundo ouvir falar da palavra de Deus, a igreja não terá mais sentido de estar nessa terra e nós estaremos com Cristo nos céus para sempre. Você deseja a volta de Jesus? Você deseja se encontrar com o seu Salvador? Então pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. É isso que temos que fazer. Vamos ler o versículo 5, Apocalipse 11. Se alguém tentar lhes fazer mal, fogo e consumirá os seus inimigos.
E assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Ou seja, a palavra de Deus é fogo consumidor. Elas têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem. Têm poder para transformar as águas em sangue, para ferir a terra com pragas de toda espécie, quantas vezes desejarem. Ou seja, o que João estava descrevendo aqui é que enquanto o evangelho é pregado, todos os fenômenos que já aconteceram lá atrás no Egito, todos os fenômenos que aconteceram durante o ministério de Jesus, são fenômenos que mostram que tudo só aconteceu pelo poder da palavra de Deus. Tudo o que aconteceu foi a palavra de Deus que colocou aquilo em prática. Quando Moisés, pela palavra de Deus, tocou lá no rio, tudo foi a palavra de Deus. Não foi Moisés que tinha poder, não era o cajado de Moisés que tinha poder. Quando Moisés abre os braços e levanta o cajado, o mar vermelho se abre, não é Moisés que está fazendo aquilo, mas é o Deus de Moisés que está operando. É por isso, irmãos, que esta palavra poderosa se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de verdade. Esta palavra é Jesus Cristo, o Senhor da glória. É a palavra que se fez carne, é Jesus. E é Ele que nós pregamos, é sobre Ele que nós anunciamos. E aí João descreve o seguinte: o que vai acontecer? Quando o evangelho é pregado, começa a acontecer uma transformação, coisas sobrenaturais acontecem. Aquela pessoa que estava destruída pela bebida, agora é transformada numa nova criatura. Aquela pessoa que estava numa vida de imoralidade, agora tem uma vida santa, purificada. Aquela pessoa que estava perdida, agora ela foi achada, agora ela vive em novidade de vida. Isso é ou não é uma ação sobrenatural da parte do Senhor, quando a pessoa tem um encontro com a palavra de Deus? Meus irmãos, por isso que diz o verso 7, preste atenção: quando tiverem concluído o seu testemunho. O que é concluir o testemunho? Quando a igreja terminar de anunciar o evangelho para o mundo inteiro, a besta que vem do abismo lutará contra elas, elas vencerá e as matará. Preste atenção. Os irmãos estão vendo essa imagem? Muitos viram até o vídeo dessas imagens, mostrando em tempo real eles tendo as cabeças cortadas com faca de cortar pão. Não foi facão, foi uma atrocidade que fizeram com esses crentes em Jesus. E vocês vão ver essa história em muitos outros lugares, em que crentes estão morrendo, sangue está sendo derramado. Irmãos, Jesus está guardando a sua igreja até a igreja completar a sua missão. O que nós temos que entender é que ninguém pode destruir a igreja de Deus. Enquanto a igreja está completando a sua missão, muitos crentes vão morrer. Muitos crentes já morreram. Muitos crentes estão sofrendo e vão sofrer por causa desta pregação. A igreja, irmão, sempre foi provada, mas a igreja nunca ficou desamparada. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja está nas mãos do Senhor, e essas testemunhas, elas serão preservadas até concluírem os 3 anos e meio do seu testemunho na terra. Então nós podemos entender que a proclamação do evangelho é que mantém a igreja de pé. O que mantém a igreja de pé, irmãos, não são eventos, não são programações especiais, não é construir um templo melhor. O que mantém uma igreja de pé é a proclamação do evangelho de Jesus Cristo. Se a igreja não está aqui proclamando o evangelho de Cristo, para que a igreja está nessa terra? Para virar um clube social? É por isso, irmãos, que a nossa vocação como igreja é vir aqui para adorar a Deus, como santuário que nós somos. Deus está aqui neste lugar. Ele está sendo adorado por nós. Mas, principalmente, a igreja precisa proclamar a palavra enquanto pode. Nós somos testemunhas de Jesus por onde quer que vivamos. E Satanás, ele não pode deter o avanço da igreja, até que todos os salvos possam então ir para a eternidade. Ele não vai mexer na igreja, ele pode tentar atrapalhar o trabalho da igreja, mas ele não pode tocar na igreja. Por mais que ele mate crentes em Jesus, mais a igreja vai marchar, ou seja, a igreja vai completar a sua missão. É por isso que a Junta de Missões colocou esse tema para esse ano: vamos completar a missão. E completar a missão não é só encher aquele termômetro, né, irmão Ricardo? Completar a missão não é só isso, aqui faz parte. Completar a missão é além de ajudar, é orar, é ir, é anunciar, é dizer com ousadia para todos que Jesus salva, liberta, transforma e Ele dá vida plena para todos os seres humanos que confessarem como único, eterno e suficiente Salvador. Temos que completar a missão. Só que o texto diz que a igreja vai sofrer de uma forma tão cruel,
tão cruel na grande tribulação aqui, que mesmo pregando o evangelho, a igreja vai continuar sendo perseguida, a igreja vai continuar passando por momentos difíceis, e aí vem a besta que vem do abismo. E na verdade, nós estudamos sobre essa besta. É uma referência que João faz de Daniel capítulo 7. Porque lá em Daniel 7, é narrado sobre 4 bestas, que na verdade foram os 4 impérios, que exerceram domínio sobre o povo judeu, desde o exílio babilônico até o Império Romano. E quando João recebe essa profecia, quem é que estava dominando o mundo nesse momento? Roma. Lembra, a Babilônia dominou, a Pérsia dominou, a Grécia dominou, agora era Roma que estava dominando. Então, se os irmãos se lembram, lá em Apocalipse 9, qual foi o lugar de origem que saiu a cavalaria do inferno, a praga dos gafanhotos, a habitação do anjo do abismo? Lembra de Apocalipse 9? Nós estudamos. Ali estava falando do reino de quem? De Satanás. É por isso que essa besta do abismo é uma figura demoníaca, ou seja, é a figura do anticristo, aquele que vem contra Cristo ou querendo tomar o lugar de Cristo. E esse espírito do anticristo é que está alimentando o mundo com esse sentimento de oposição à igreja. Meus irmãos, vocês já repararam que quando a igreja prega a palavra de verdade, a igreja é rejeitada pelo mundo? As pessoas zombam da nossa fé, ou chamam a gente de fundamentalista religioso, não é assim? Preconceituosos. Ou seja, esse espírito do anticristo vai encarnar em uma pessoa que tem poderes políticos em todo o mundo. É uma pessoa que vai ter acesso ao mundo inteiro para tentar trazer paz, entre aspas, ao mundo e tentar ir contra a igreja de Jesus Cristo. Esse anticristo é aquele que vai fazer guerra contra os santos. E diz o texto que vai vencê-los, aparentemente vencê-los. É o homem da iniquidade. É aquele que vai querer ser adorado como Deus, no templo de Deus, querer se parecer como Deus. Apocalipse 13, verso 8. Eu pergunto aos irmãos, quem é que se assenta no templo de Deus? Segundo o Novo Testamento, quem é o templo de Deus? A igreja, nós somos o templo de Deus. E quem é que quer dominar o templo de Deus querendo ser Deus? Não são os líderes religiosos? Então, nem sempre a besta pode ser o Papa. Pode ser muitos pastores também, que se acham Deus, que querem manipular a igreja, que constroem impérios faraônicos em nome da sua fé. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Coisas terríveis. E isso vai acontecer. Quanta heresia tem surgido nesses últimos dias. E eu começo a ver pessoas que se autoproclamam pastores e não são. E as pessoas dão crédito para eles. Só falam de curas, de milagres, de maravilhas, mas não falam de pecado, não falam de arrependimento, não falam de salvação. E a Bíblia diz aqui que quando estiver no fim da história, vai ter uma terrível matança contra a igreja, a tal ponto que a igreja vai ficar como se estivesse destruída de vez. É por isso que Jesus disse que esse tempo, se não fosse abreviado, a igreja não iria suportar. Mateus 24, verso 11. Então a igreja vai sofrer, ela vai passar por um grande momento de assassinato em todo o planeta Terra, porque os crentes estarão ali sendo mortos. Mas uma coisa a igreja vai precisar entender, mesmo morrendo, os crentes estão vencendo. Porque quando um crente morre, ele não está derrotado, ele está com Cristo nos céus. Ele é vitorioso. É por isso que a palavra testemunhas aqui é martíria, aquele que proclama até ser martirizado. Eu pergunto a vocês, vocês acham que nós estamos passando por perseguição religiosa aqui agora? Eu não vejo isso. Comece a pregar a palavra de Deus com ousadia, que você vai se tornar uma pessoa não grata. Comece a pregar contra o pecado. Comece a anunciar aquilo que diz a palavra de Deus. Pode ter certeza, as pessoas vão fugir de você, porque elas não gostam de ouvir falar sobre isso. E aí veja o que diz o verso 8. Os corpos vão ficar estendidos na rua principal da grande cidade. Aqui o próprio texto de João já fala que é figuradamente Sodoma e Egito. Mas diz que essa cidade é onde o seu Senhor foi crucificado. Pergunto, aonde Jesus foi crucificado? Em Sodoma ou no Egito? Aonde Jesus foi crucificado, irmãos? Jerusalém. Sodoma e Egito é figura de linguagem do texto. E diz que eles vão ficar ali durante 3 dias e meio. Agora preste atenção. Diz que todos os povos, tribos,
línguas, nações, vão olhar para esse corpo e ninguém terá permissão de sepultá-lo. Eu pergunto aos irmãos, como que todos os povos, tribos e línguas vão ver ao mesmo tempo? Se naquela época aqui não tinha televisão, mas hoje nós temos redes sociais. No momento que começa a acontecer massacre de um lado ou de outro, as redes sociais vão transmitir em rede nacional para o mundo inteiro. Todos vão ver o que vai estar acontecendo com a igreja. E esta vitória que o mundo terá sobre a igreja, que a besta terá sobre a igreja, é uma vitória passageira, mas não é de fato. Porque aqui é o desprezo universal do mundo contra a igreja. A igreja sendo martirizada. Se vocês lembrarem, Sodoma na Bíblia era lugar de quê? Pecado, imoralidade sexual. Gênesis capítulo 19. Vocês vão ver lá, da criança ao idoso, todos estavam consumidos pela imoralidade. E o Egito significa o quê para o texto sagrado? Aonde o povo de Deus ficou? Escravizado, é lugar de escravidão. Então, na verdade, essas cidades são apenas figuradas, porque quando ele fala, é a cidade onde o Senhor foi crucificado, estava falando de Jerusalém. E diz o verso 13 que a população de Jerusalém era de 70 mil habitantes. Por quê? Você viu aí no verso 13? 1/10 que morreu da cidade equivalia a 7 mil. Se é 1/10 é 7 mil, logo a cidade tinha 70 mil, o tamanho da cidade de Jerusalém. E em Jerusalém, irmãos, sempre peregrinavam pessoas de todas as tribos, povos, línguas, nações. Jerusalém, irmãos, se tornou hostil à pregação do Evangelho. Jerusalém se transformou hostil à igreja. Por isso eu entendo, irmãos, que Jerusalém perdeu a sua posição de cidade santa, porque ela rejeitou o Messias, rejeitou Cristo. Para mim, esse privilégio é transferido para a igreja, que é agora a nova Jerusalém. Apocalipse 21 vai falar sobre a nova Jerusalém. Ou seja, se você for em Jerusalém hoje, você vai ver a guerra religiosa. Se os irmãos forem em Belém, eu fiquei 4 dias em Belém, dormi 4 noites ali em Belém, lá em Israel, Jerusalém. E os irmãos podem saber que Belém, até o século XVIII, 97% da população era cristã. Sabe quantos por cento são cristãos lá em Belém? Não chega a 3%. 97% são muçulmanos. Vocês conseguem imaginar como que mudou? Por que o cristianismo caiu? Por que a França está deixando de ser cristã para ser também muçulmana? A Alemanha, tudo está sendo provado, irmãos. O islamismo está crescendo assustadoramente pelo mundo. Meus irmãos, Jerusalém aqui simboliza o mundo que sempre teve a pretensão de destruir a igreja. As perseguições, desde o início sobre a igreja, começam em Jerusalém, tentando calar a voz da igreja. Homens ímpios que sempre odiaram a palavra de Deus. Através dos séculos, muitas perseguições vieram sobre a igreja, mas tudo começou em Jerusalém. Se os irmãos olharem, em 1572, houve a famosa noite de São Bartolomeu na França. Já ouviram falar sobre isso? Noite de São Bartolomeu, ainda deram o nome de santo, né? 5.000 cristãos foram mortos. Alguns chegam a dizer que chegou a 30.000 crentes que morreram nesta noite. E colocaram fogo e ficou iluminando a noite inteira aqueles corpos. A Revolução Russa, 1917, mais de 2 milhões de pessoas cristãs foram mortas também. E muitas outras eu poderia falar aqui. O que nós entendemos, irmãos, que o mundo perseguiu a igreja de uma forma terrível e cruel. Só que o mundo pensou que a igreja estivesse morta, como foi na Inglaterra no século XVIII, porque a igreja ficou como um cadáver exposto na praça, inerte, paralisada, sem ação. Isso me lembra Ezequiel 37, quando fala da visão do vale de ossos secos, que Deus vai e transforma aquele vale de ossos secos em soldados com carne, osso e vivos. Então os adversários começaram a ficar celebrantes diante da possível destruição do testemunho da igreja. Muitos acham, que de fato a igreja ela nunca poderia se reerguer. Agora eu pergunto aos irmãos, a igreja foi destruída? Pelo contrário, por mais perseguição, por mais morte que ela teve e vai continuar tendo, a igreja não será abalada. Irmãos,
É por isso que João mostrou aqui no verso 10, olha como que o mundo celebrou a morte daquelas testemunhas. Os habitantes da terra festejarão, vão trocar presentes, igual no Natal, de tanta alegria entre si, para comemorar o quê? A morte dos profetas, dos 2 profetas que os haviam atormentado. Irmãos, os profetas, eles atormentaram o mundo com o quê, irmãos? Com a pregação da palavra fiel. A palavra de Deus incomoda o mundo. A palavra de Deus incomoda o coração das pessoas que estão no pecado. O mundo estava festejando o massacre sobre a igreja, achando que agora estaremos livres da igreja. Essa mensagem de salvação, essa mensagem de perdão, de arrependimento, acabou. Eles estão acabados, estão mortos. Só que a igreja, ela ressurgirá, ela ascenderá, ela sentará no trono para julgar esse mundo que tem zombado da igreja e do Deus da igreja. 1 Coríntios 6, verso 2 e verso 3, você pode ler aí na sua Bíblia. Nós, a igreja de Jesus, iremos julgar o mundo naquele dia do juízo final. E assim o verso 11 diz que vai haver então esta ressurreição, este levantar das testemunhas. Vamos ler o verso 11 de Apocalipse 11? Depois de 3 dias e meio, Deus, porém, soprou vida nos profetas. Eles se levantaram, enchendo de terror os que os viram. Irmãos, esses 3 dias e meio é um número simbólico. Pode ser os 3 anos e meio dos 7 anos da grande tribulação, pode ser. Ou seja, a igreja que experimentou a mão de Cristo, o cuidado, a comunhão de Cristo, mesmo no sofrimento, agora ela está experimentando o poder da ressurreição. E isso para mim faz conexão com a segunda vinda de Cristo, aonde serão restituídos à igreja a vida, a honra, o poder. A igreja estará com Cristo nos céus. Por isso que o verso 12 vai dizer o quê? Então a forte voz do céu disse para aqueles 2, subam aqui. Ou seja, aquelas testemunhas subiram aos céus. Subiram ao céu numa nuvem sobre o olhar de quem? Dos inimigos. Está aí no verso 12, estão lendo? O que isso está dizendo? Que enquanto as testemunhas estão subindo para as nuvens, todo mundo está contemplando. O mundo inteiro está vendo as testemunhas subindo. Isso para mim é o arrebatamento dos mártires ressurreto. Ou seja, é uma linguagem semelhante ao de Lucas, quando ele escreveu Atos 1:9. Ele diz lá que quando Jesus estava subindo aos céus, ele foi levado nas alturas e as nuvens assim o recebeu e ele ficou ocultado aos olhos de todos que ali estavam. Quando você vê 1 Tessalonicenses 4:17, diz que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com quem? Com eles, aonde? Lá nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Ou seja, todo olho verá. Isso para mim revela que o arrebatamento não é secreto. O arrebatamento é algo visível para todos. Todos vão ver. De fato, a igreja tinha razão. De fato, existia realmente o juízo final. De fato, realmente Jesus existe. A igreja está subindo e nós estamos ficando. Meus irmãos, é por isso que quando nós cantamos Jesus virá outra vez aqui, nós temos que cantar isso com alegria, na certeza de que nós vamos subir e vamos viver com Cristo para sempre nos céus. Então, irmãos, todos os santos, os mártires, estavam sendo encorajados. Essa mensagem que Jesus deu a João era para a igreja massacrada, para a igreja perseguida, para a igreja continuar a sua proclamação, o seu martírio, porque a igreja seria honrada, a igreja iria para os céus. E sabe o que me chama a atenção? Que a nossa bendita esperança é crer que no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a 7ª trombeta, nós seremos transformados e arrebatados para sempre. 1 Coríntios 15:52 diz o quê? Antes do ressoar da última trombeta, nós seremos transformados e iremos para o céu. É por isso que João está finalizando esse interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta, falando do terror que vai cair sobre os ímpios, sobre este mundo que zomba da palavra de Deus e da igreja de Deus. Vamos ler o verso 13 e 14 que encerra esse capítulo? Neste momento, que momento? Em que os servos de Deus subiram para os céus, nuvens, estavam lá em cima nas nuvens e todos os inimigos viram. Nesse momento, eles estavam nas nuvens. O que acontece na terra? Terremoto que destruiu 1/10 da cidade. 7.000 pessoas morreram de uma só vez. E os que restaram ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Já vou explicar sobre isso.
E o segundo ai passou, mas vem o terceiro ai. E o terceiro ai nós sabemos que será a sétima trombeta. Meus irmãos, a alegria do mundo que estava dando presente um para o outro em celebrar a destruição da igreja, se transformou agora em terror. Enquanto eles zombavam da igreja, da pregação do evangelho, agora eles estão gritando de medo, a terra estará tremendo. E esse terremoto precede o juízo final, a sétima trombeta, é que vai ser tocada agora a seguir. É por isso que os ímpios serão cobertos de terror. E mais, eles vão dar glória a Deus, não porque se converteram. Serão como Nabucodonosor, que deu glória a Deus, mas não era convertido. Meus irmãos, o mundo reconhece, aqui nesse momento, que Jesus de fato é o Senhor, só que será tarde demais. Não terá mais oportunidade. O mundo só verá que o testemunho da igreja era verdadeiro quando a sétima trombeta tocar e as pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus estarão subindo nas nuvens com o Redentor para sempre. Elas vão se lamentar, elas vão procurar a morte e não vão encontrar. Elas vão ficar em pânico porque não deram ouvidos à pregação do Evangelho. É isso que nós vamos ver na próxima semana, sobre o último ai, sobre a sétima trombeta. A questão é, Jesus está vindo. Você vai? Você tem certeza que estará com Cristo nos céus para sempre? Será que as belezas deste mundo têm encantado o teu coração? O céu, queridos, é o nosso destino. Por mais que a gente fique mais um tempo aqui, levemos talvez um susto com uma artéria entupida, né? A gente está aqui de passagem, meus queridos irmãos. Vamos celebrar esta vida. Isso é muito bom. Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Não é pecado celebrar a vida, mas celebrar a vida refletindo como espelho a glória do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a pensar um pouquinho em qual tipo de testemunho eu e você temos dado para este mundo. Será que nós vamos deixar marcas no coração das pessoas que vivem conosco, de homens e mulheres que amavam a Jesus, que tinham um comportamento amável, perdoador, santo? Ou será que as pessoas vão lembrar da gente como pessoas que não eram certas, pessoas que estavam sempre destilando raiva, pessoas que viviam falando das outras? Como as pessoas nos conhecem hoje? Meus irmãos, se as pessoas não têm visto Jesus em nós, algo está errado com a nossa vida cristã. Quando as pessoas olharem para nós e enxergarem em nós a pessoa de Jesus Cristo, elas vão desejar estar perto da nossa vida, do nosso viver diário. Elas vão ver que há uma paz em nosso coração. Mesmo diante das tribulações que nós possamos passar, elas vão olhar para mim e para você e vão dizer: você é diferente. Eu quero conhecer o seu Deus, porque eu tenho visto o quanto você tem sofrido, e eu tenho visto o quanto você está firme, inabalável, diante de tanta tribulação. O que as pessoas têm visto em nós? Qual é o testemunho que nós temos dado? Temos sido testemunhas, como aqui nesse texto, martíriam, aqueles que proclamam a verdade até a morte, ou queremos proclamar aquilo que nos interessa? Essa noite Deus está nos dando a oportunidade de nos arrependermos, de nos quebrantarmos diante dEle, de abandonarmos uma vida dupla e sermos servos fiéis, autênticos no altar do Senhor. Para Deus, Deus, eu não quero mais viver dependente da bebida, das drogas, da imoralidade, da mentira. Senhor, eu quero ter um coração completamente livre de todo sentimento de mágoa, de rancor, de ódio, de vingança. Diga para o Senhor: Pai, eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai, uma mãe melhores, filho, uma filha melhor. Diga para Deus: Deus, eu quero ser um cristão, uma cristã, que possa refletir como espelho a Tua glória. Diga para o Senhor: Pai, dá-me paixão pelas almas perdidas. Pai, usa-me para completar a missão, para anunciar a todos que Jesus é o Senhor, que Jesus salva, que Jesus perdoa, que Jesus liberta, que só Jesus pode transformar a vida humana. Se esse é o seu desejo, converse com Deus agora. A vida é muito passageira, irmãos. A vida é apenas um vapor.
e o que nós estamos fazendo da nossa vida nessa terra. Converse com Deus, Ele está aqui. O Senhor Jesus conhece você, conhece o seu coração, Ele sabe o que você está pensando agora. Ainda nessa noite, você e eu temos oportunidade de ter a nossa vida completamente consagrada ao Senhor. A 7ª trombeta ainda não foi tocada, mas ela está prestes a ser tocada. A igreja está sendo convocada a proclamar Jesus a tempo e fora de tempo. Se você quer consagrar a sua vida, eu quero orar por você, eu quero orar por mim nesse momento. Vamos orar? Senhor Jesus, como é bom saber que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Como é bom saber que o Senhor anda no meio da sua igreja. Como é bom saber que o Senhor não só mediu o templo do Senhor, que somos nós, ou seja, o Senhor nos conhece de ponta a ponta, de dentro para fora, de fora para dentro. Como também o Senhor nos faz ser testemunhas do Senhor, proclamadores da Tua palavra, mesmo que tenhamos que enfrentar a morte. Ó Deus, obrigado porque a Tua igreja tem marchado, muitas vezes com pouca força, muitas vezes passando por lutas, mas a igreja está com os olhos firmes no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós clamamos a Ti, Senhor, fortaleça-nos, anime os nossos corações e ajude-nos, ó Deus, para que possamos manter a nossa vida cristã sempre em direção à Tua palavra. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe se temos perdido o nosso tempo com coisas tão banais. Nos perdoe, ó Deus, se a nossa conversa do dia a dia tem sido mais para falar de crítica, questionando coisas, ao invés de falar da Tua grandeza e completar a missão. Nos perdoe, Senhor. Desperte a Tua igreja espalhada por este mundo, para que possamos ser testemunhas fiéis até a morte. Eu Te agradeço, Senhor, por cada vida aqui nesta noite. Leva-nos em paz para os nossos lares, mas incomoda, Senhor, o nosso coração, para que possamos estar pensando sempre nisso. Precisamos completar a missão. Precisamos completar a missão. Porque, ó Deus, temos certeza que estaremos no céu, lindo céu contigo. Mas não queremos isso só nós, queremos que muitas pessoas possam ir. Por isso queremos, ó Deus, anunciar o Teu nome a tempo e fora de tempo, para que mais pessoas possam desfrutar também desse céu, lindo céu. Eu faço esta oração agradecido em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar esta música tão linda, Céu, Lindo Céu. E você tem essa oportunidade de adorar ao Senhor nesse momento. Não sei se eu pulei o momento do dízimo e ofertas, não, né? Ah, já foi feito, então tá bom. Vamos adorar ao Senhor. Este mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Você crê nisso? Céu, lindo céu, céu, lindo céu, a mansões celestiais.